20 horas com 42 minutos, voltamos ao vivo desde o plenário da Câmara de Vereadores, onde a Rádio Tupã está promovendo para você o primeiro debate das eleições 2020, com o patrocínio da Agropan, Cooperativa Agrícola Tupanciretã Limitada, um exemplo de que a união faz a força. Agropan, uma força local com reconhecimento nacional. Riedel Máquinas Agrícolas, compra positiva Riedel Máquinas. A cada R$600 em peças e serviços, a Riedel doará 1 quilo de alimento para a PAI de Tupanciretã. Supermercado Dinos, 3 lojas em Tupanciretã para melhor atender você com uma grande variedade. Venha fazer as suas compras no Dinos, os seus supermercados. Lembrando que a Tupã está transmitindo pelas plataformas 97.1 do FM, portal tupã.m.br, tupã.fm.br, o aplicativo da Tupã e na nossa live. Lembramos também que na live estão havendo comentários, né? E a gente até havia previsto que estaria suspendendo os comentários, mas como iniciou o debate e já estava tendo os comentários, agora fica injusto a gente fazer esse cancelamento. Então, salientamos a quem está comentando que, pela legislação, você que está postando o comentário responde legalmente por ele, não é a responsabilidade da rádio. E é evidente que você tem o seu direito de se manifestar, desde que respeite a legislação e as pessoas que participam do processo, né? E, claro, havendo alguma irregularidade, uma ilegalidade, a pessoa que postou responderá legalmente por aquele ato que ela está assumindo ao colocar ali com o seu nome, com o seu registro, né, na nossa fanpage. Bom, nós vamos ao segundo bloco. O segundo bloco, os candidatos terão 1 minuto e meio para perguntar, que será direcionado ao candidato de livre escolha do questionador. E 3 minutos para a resposta. A réplica e a tréplica têm um tempo de 1 minuto e meio. A ordem da primeira série de perguntas entre os candidatos foi feita agora há pouco por sorteio, e esse sorteio indicou que a primeira pergunta parte do Gustavo Terra. O candidato Gustavo Terra é quem fará a primeira pergunta. Candidato, a sua pergunta é direcionada a qual opositor? Eu perguntarei ao candidato Pato. Então a pergunta que o Gustavo direciona é ao Gustavo Lírio. E agora a gente passa então a estabelecer o tempo para a pergunta. Gustavo Terra dispõe de 1 minuto e meio. Por favor, candidato. Pois não. Eu, antes da minha pergunta, gostaria de ressaltar a minha surpresa com o pronunciamento inicial do candidato, aonde queixoso e promissor disse que irá investir em vários setores do município, né? Saúde, educação, assistência, etc. Inclusive as estradas em condições precárias que recebem apenas uma laminada. Dizer que quando ele assumiu como vice-prefeito, o nosso prefeito arguiu sobre qual secretaria ele havia interesse em assumir, e ele, por ser funcionário da Secretaria de Obras, poderia ter assumido a Secretaria de Obras e esse trabalho nas estradas poderia já ter realizado em 8 anos, onde foi vice-prefeito, né? Mas indo à minha pergunta, que me restam 26 segundos, eu gostaria de saber sobre índices, que me respondesse sobre o IPM do ICMS e o FPM, a diferença entre eles, qual a previsão orçamentária entre esses índices e com os devidos reajustes e como se deram esses reajustes. Bem, em 1 minuto e meio o candidato Gustavo Terra fez a sua questão e agora, para a resposta, o candidato Gustavo Lírio dispõe de 3 minutos para falar. Por favor, candidato, fique à vontade. Olha, Tupanciretã, eu não vim para esse tipo de debate, né? Eu vim para debater Tupanciretã. O aluno ali está aprendendo a lição, né? Porque ele não conhece Tupanciretã, não conhece gestão, não conhece a prefeitura, teve que trazer o prefeito do seu lado para passar os dados para ele e passar uma semana na prefeitura pegando os dados na Secretaria de Fazenda, Hospital e Saúde, para ele tentar entender um pouco de gestão pública, ter um pouco de conhecimento de Tupanciretã. O cidadão não conhece nem os bairros de Tupanciretã, não conhece a terra que vive, está se apresentando aí agora, tu vai lá, eu fui lá no bairro Marcel Terra semana passada, lá no bairro lá na Terra, que não sabia que era o candidato Gustavo Terra, agora ele está se apresentando, ninguém conhece ele, está sendo conhecido aí agora, né? Te conhece só por criador de pônei, mas não te preocupa. Eu, quando assumi a prefeitura, não irei fazer nenhuma besteira na prefeitura. Irei trabalhar
pelo município de Tupanciretã, irei trabalhar, nunca tive a oportunidade de assumir 30 dias, assumia 10, 15 dias, e aqui o candidato Gustavo, com contenção de despesas ainda para ter isso, tu não tem teu conhecimento, né, nesse documento não te passaram, né? Então, o Tupanciretã pode ter certeza que o orçamento eu conheço, tenho noção, não preciso ir para a escolinha lá para aprender. A folha quer saber números, índices, quer saber o valor da folha de pagamento, quer saber uns contratos da prefeitura que eu não concordo como vice-prefeito do Tupanciretã, porque nós vamos trabalhar com gestão, enxugar a máquina pública. 2 contratos na prefeitura absurdos do Tupanciretã. Quase R$1 milhão em 4 anos, que dá para investir em saúde, dá para investir em educação, candidato Gustavo. Isso é gestão, o senhor não sabe, não teve conhecimento desses valores, está aqui, que eu lhe passe o nome das empresas. Eu vim aqui para discutir projeto, para discutir a Tupanciretã, os nossos bairros que o senhor não conhece. O senhor não tem conhecimento do sofrimento do pessoal das vilas, dos bairros, gente passando fome, gente com dificuldade, mas o senhor nunca passou dificuldade, né? Não sabe o que é isso? Então, o senhor tem que ter um conhecimento primeiro, fazer doações, colaborar, fazer uma rifinha, de repente doar um pônei aí para o hospital, doar para uma entidade aí para arrecadar fundo, arrecadar dinheiro, não copiar como o senhor fez, de produtoras rurais aí, para fazer uma ação para o Hospital Brasil na Terra, dizendo que era de sua autoria, mas que barbaridade. Então, conhecimento, eu tenho vários conhecimentos, trabalho na prefeitura, assumi a convite do prefeito, a Secretaria de Saúde, porque na época, o secretário que não tem e não faz um bom atendimento para Tupanciretã, né, tive que assumir lá e queria ficar. Mas por que não deixaram o pato ficar? Para não se crescer. Nunca me neguei de não assumir a secretaria. Trabalho e vou trabalhar Tupanciretã, dia após dia para Tupanciretã, e sou funcionário, sou mecânico com muito orgulho, e conheço todos os funcionários e conheço a prefeitura como o senhor não tem conhecimento e não conhece. Essa foi, então, a resposta de Gustavo Lírio à pergunta de Gustavo Terra. Pelas regras, o candidato que fez a questão tem direito à réplica. Eu pergunto se o senhor gostaria da réplica. Perfeito, o senhor dispõe, então, para ela de 1 minuto e meio, que nós começamos a contar agora. Por favor, fique à vontade. Caro Miguel, eu vim a esse debate respeitosamente, principalmente respeitando os nossos ouvintes, né? Respeitando a toda a comunidade do Tupanciretã. Eu fiz uma pergunta técnica, até porque, como alegou o nobre candidato, eu sou novo na gestão pública e preciso aprender sobre gestão pública. E realmente passei várias semanas na prefeitura me inteirando sobre números, sobre dados, porque eu acho que um bom gestor precisa saber números, precisa saber dados para saber como funciona a máquina pública, e por isso eu fiz essas perguntas e insisto na pergunta, nessa réplica, né, sobre esses índices, né, IPM, FPM. Não entendi o porquê de tamanha agressividade, tamanho desequilíbrio. Eu não o ofendi e gostaria de não ser também ofendido. Nós estamos aqui prestando um esclarecimento à comunidade, inclusive do nosso equilíbrio, né, do nosso quociente emocional. Então, gostaria de saber sobre o IPM e o FPM, as suas diferenças, para que nós possamos ter a previsão orçamentária do ano que virá. Essa foi a réplica. Nós temos agora, se houver o desejo, o direito da tréplica. O senhor gostaria, Gustavo Lírio, de usá-lo? Perfeito. O senhor tem, então, 1 minuto e meio para fazê-lo. Por favor, fique à vontade. Com certeza, candidato. Nós viemos aqui para um debate. Eu quero debater propostas, debater Tupanciretã, debater o avanço que tem como avançar, tem como melhorar muito o nosso município. É para essa a nossa intenção desse debate, né? Demonstrar para Tupanciretã, mas nós temos que mostrar para Tupanciretã quem é quem, o que acontece, como aconteceu e por que a situação que hoje nós estamos. Nunca tive a oportunidade de mandar descer o prefeito de Tupanciretã, nunca tive a oportunidade de assumir 30 dias o município de Tupanciretã, tá? Dados, nós temos todos aqui, o orçamento hoje com previsão orçamentária de 82, vai a muito mais. O senhor quer ter dados? Temos vários dados aqui, recurso livre, segurança, contadoria, todos os dados da prefeitura estão aqui, está no portal, candidato. Tá? Para o senhor conhecimento, ó, todos os dados da prefeitura aqui, ó, tem balanço, está no portal da transparência, tá? Tupanciretã sabe disso e nós vamos trabalhar, sim,
com avanço, com geração de emprego, trabalhar para a Tupanciretã sem briga, sem esse radicalismo, sem de esquerda e de direita que não vai a lugar nenhum. Nós queremos trabalhar para a Tupanciretã e tenho conhecimento da prefeitura. Faz anos que estou na prefeitura, sou concursado, tenho conhecimento de gestão e vamos fazer gestão. E vamos trabalhar por Tupanciretã e colocar as pessoas certas no lugar certo. É o que o senhor não tem, que falta conhecimento ainda, que tem que aprender muito. Mas pode ter certeza que nós trabalhamos para todas as classes sociais e para aquelas pessoas que realmente precisam. Bem, essa foi a tréplica da primeira pergunta. Nós agora, então, passamos à segunda pergunta. Pela ordem de sorteio, o segundo questionador é o candidato Gustavo Lírio. Eu pergunto ao Gustavo Lírio a quem o senhor direciona a sua pergunta. A pergunta vai ao candidato Gustavo Terra. Perfeito. Então, a pergunta vai ao Gustavo Terra, né? Nós vamos agora acionar o cronômetro, uma vez que o senhor disporá de 1 minuto e meio para fazer a sua pergunta. Por favor, fique à vontade. Candidato Gustavo Terra, nós estamos muito preocupados com o assunto da geração de emprego e renda, com os jovens, com as famílias que estão em busca de uma oportunidade. Qual a sua proposta, candidato, para a geração de emprego e renda para a Tupanciretã? Qual é a sua proposta? E nós tivemos aí, então, a sua pergunta. O senhor teria mais um tempo, mas está concluída a pergunta. É isso? Ok. Eu paro o cronômetro, então, e vamos começar o cronômetro para os 3 minutos que o candidato questionado, o Gustavo Terra, tem para a sua resposta. Por favor, candidato, fique à vontade. Muito bem. Essa pergunta é muito interessante. A nossa proposta de geração de emprego, o nosso programa de governo foi feito juntamente com a Associação Comercial, ouvindo o comércio, né, e ouvindo as pessoas que precisam de emprego. Notamos que existe uma carência de mão de obra no comércio e, ao mesmo tempo, uma carência de emprego, de cargos, para os bairros, para os municípios de Tupanciretã. Esse distanciamento que existe entre uma e outra baseia-se principalmente pela falta de qualificação de mão de obra para alguns setores do município. Então, a nossa proposta, ela parte exatamente de fazermos 12 cursos de qualificação, 5 já em abril, 5 em junho, 2 no próximo semestre, qualificando mão de obra, também fomentando o comércio local para que esse comércio aumente o número de vagas, o comércio já existente, também verticalizando os produtos produzidos no nosso município, tentando trazer para Tupanciretã indústrias que beneficiem, que verticalizem os produtos que nós produzimos, a exemplo do soja, e não apenas o soja. Nós temos toda a indústria láctea, né, os derivados de leite, derivados de carne, também hortifruti, suínos, aves, peixes, enfim. A nossa cadeia produtiva é muito forte e nós precisamos, sim, verticalizar isso, e com isso nós abriremos inúmeras vagas no município, né? E dentro do comércio local, nós pretendemos desburocratizar a prefeitura para atendermos de maneira mais ágil esse comércio, né? Montar laboratórios, aumentar a nossa parceria. Eu, particularmente, já tenho uma parceria muito grande com o Senar, com o Sebrae, quando fui presidente do Sindicato Rural, e pretendo ampliar essa parceria, trazendo instruções, trazendo conhecimento ao nosso comércio, aos nossos lojistas, e essas são, sim, propostas concretas de aumento de emprego e de geração de renda em Tupanciretã. Dar continuidade ao complexo industrial que o prefeito Guga fez já grandes investimentos, conseguiu trazer aquela área, incorporá-la no patrimônio municipal, e nós daremos continuidade àquele distrito industrial, porque lá é local de geração de emprego. Bem, no tempo de 3 minutos houve a resposta. Eu pergunto ao questionador se ele gostaria da réplica. Perfeito, o senhor dispõe de 1 minuto e meio, que pode começar a usar agora, por favor. Candidato,
A realidade que a gente encontra em Tupanciretã e conhecimento que a gente tem de anos aí é pessoas passando fome, necessidade nos bairros, falta de oportunidade de geração de emprego e renda para os nossos jovens, né, para aquelas pessoas que querem trabalhar. Nós precisamos disso em Tupanciretã. A nossa coligação irá buscar incansavelmente recursos para trazer oportunidades através de incentivos fiscais para o nosso município. Nossa coligação hoje tem 10 deputados federais dos nossos partidos. Nós iremos trazer recursos com esses deputados para Tupanciretã, para incentivar a geração de emprego e renda. Mas agora me causa espanto do candidato falando em geração de emprego e renda. Ele, como foi presidente da feira, da Expo Tupã ali, eu acho que geração de emprego e renda, candidato também tem que valorizar as pessoas de Tupanciretã. E nós temos filhos de Tupanciretã com capacidade muito grande, com investimento, é valorizar o comércio local. É o distribuidor de bebida aqui em Tupanciretã, está lá dentro do parque trazendo a bebida, não precisa estar gente de fora. É o vigilante para cuidar da feira. Aqui em Tupanciretã nós já temos gente qualificada, pessoas qualificadas que podem prestar um serviço de vigilância dentro da Expo Tupã. Nós temos essa capacidade. Isso é geração de emprego e renda. Nós temos que valorizar os filhos de Tupanciretã, valorizar a Tupanciretã, não precisar buscar gente fora. Né? Então, a geração de emprego e renda começa por aí também. Acreditar na cidade, acreditar no potencial dos nossos jovens, da nossa comunidade. Esse foi o candidato Gustavo Lírio, que teve a réplica. Gustavo Terra, lhe questiona, o senhor gostaria da tréplica? Por favor, o senhor tem então 1 minuto e meio para utilizar esse direito. Fique à vontade. Me surpreende a falta de informação do nobre candidato, que realmente na Expo Tupã, onde citou que a empresa de segurança que nós utilizamos na Expo Tupã é de Tupã, é do Rafael e dos seus sócios, né? Então nós priorizamos sim no Sindicato Rural as empresas de Tupanciretã. Talvez não seja do conhecimento dele, mas eu encaminhei a todo o comércio, e eu tenho como testemunha exatamente todo o comércio, que antes de abrirmos os espaços de locação para o restante do estado, nós priorizamos o comércio local, isso é fato, né? E se ler no nosso programa de governo, vai ver que nós, dentro das possibilidades legais, daremos prioridade para a relação com a prefeitura, de terceirizações, de prestação de serviço, de contratos. Dentro da possibilidade da lei, daremos prioridade às empresas, aos CNPJs de Tupanciretã, às inscrições estaduais de Tupanciretã, aos geradores de emprego de Tupanciretã. E, aliás, falando em geração de emprego, eu sou um empregador, né? Também não sei se o candidato sabe disso. Eu sou gerador de emprego com muito orgulho. E tive muitos funcionários e todos gostam muito da minha empresa e de mim. Bem, nós tivemos assim a conclusão da segunda questão, né, que foi feita por Gustavo Lírio, direcionada a Gustavo Terra. Pelo sorteio, então, restou a Cristiano Aquino ser o último a questionar, e eu pergunto a ele a quem ele direciona a sua questão. Vai direcionada ao candidato Gustavo Terra. Então, a questão de Cristiano Aquino vai a Gustavo Terra. Nós vamos agora ativar o cronômetro para que o Cristiano Aquino tenha 1 minuto e meio para questionar. Gustavo Terra, por favor, fique à vontade, candidato. Na última eleição eu disputei como candidato a prefeito, meu caro Gustavo Terra. E fora essa novelinha que tem aqui, vocês todos andavam todos no mesmo barco, dizendo que a casa estava em ordem e que era possível fazer mais. E aqui, todos os que estão aqui, né, estavam dizendo, fazendo esse discurso e requentando as promessas de 8 anos atrás na campanha eleitoral. Isso é conhecimento da comunidade. Então, quer dizer, não precisa a gente ficar aqui escamoteando, por isso que eu faço a pergunta direta para ti, porque aqui tu é o representante oficial, tu está com o prefeito aqui, né? A outra candidatura, mesmo sendo do governo, não se assume como governo. Mas a minha pergunta, ela é muito específica e muito clara, porque eu tenho proposta para todas as questões que eu quero debater aqui em Tupanciretã. Eu não venho com pegadinha, não venho com discurso fácil, só demagogia, venho com perguntas concretas. A minha pergunta para ti é direcionada à questão do complexo industrial, o famoso complexo industrial. Qual é a política que vocês têm para aquela área lá? Porque até hoje o que nós temos lá é um investimento alto em calçamento, que está lá no meio da macega, para a comunidade ver. Eu moro no bairro Anaterra, olho por cima dos trilhos e vejo as macegas, não se enxerga mais o calçamento. Eu quero saber qual é a política realmente que tem de geração de emprego e renda, e o que tem de concreto nisso aí que vai acontecer lá, porque até hoje a promessa é de 8 anos atrás e me parece que vão requentar de novo agora. Essa é a minha pergunta.
Essa é a pergunta, então, de Cristiano Aquino, direcionada a Gustavo Terra. A gente vai, então, zerar agora o cronômetro para que o Gustavo passe a ter 3 minutos e faça a sua resposta. Por favor, candidato, fique à vontade. Perfeitamente, pergunta muito pertinente, de maneira muito objetiva, e eu não esperaria nada diferente de vossa parte, né? Quanto à participação nas últimas eleições, há 4 anos, eu não integrava o cenário do pleito, né? Então, quanto a isso, eu não posso me posicionar. Mas em relação ao distrito industrial, o que eu tenho para lhe dizer é que esse distrito é, sim, um projeto gerador de desenvolvimento, gerador de empregos, gerador de renda, uma visão futurista e que está para um futuro muito próximo. Sobre aquele calçamento, dizer que aquele calçamento ele é para uma linha específica para o distrito industrial, aquela verba, como foi dita, inclusive, por membros da sua chapa, né, em alguns programas de rádio, que aquele calçamento poderia ser usado em ruas da cidade, em áreas de habitação, e aquela linha de recursos, ela proíbe isso, né? Aquele calçamento ele é específico a distritos industriais. Então, isso clareia o primeiro ponto. Segundo ponto, que dentro em breve, eu assumindo a prefeitura, nós já temos entre 5 e 8 empresas com terrenos escolhidos, aguardando a liberação dos registros dos terrenos. Já foi feito, inclusive, o georreferenciamento, e nós não podemos dar continuidade devido ao período eleitoral, né? E o senhor, como advogado brilhante, sabe que o período eleitoral cria alguns impedimentos, né, de obras. Mas o senhor tem a certeza que eu, assumindo a prefeitura, se Deus quiser, se lograrmos êxito no pleito, o senhor verá dentro em breve, e também sei que, como tupanciretanense, terá muito orgulho de ver na entrada da nossa cidade um distrito industrial se desenvolvendo, crescendo, unindo esforços de todos os munícipes. Nós geraremos emprego, geraremos renda à comunidade, através do nosso tão sonhado distrito industrial, que até o nosso prefeito Guga ter assumido o município, aquilo lá sim era só anônimo, aqueles potreiros eram devolutos, abandonados, e hoje eles estão numa escala crescente de desenvolvimento, aonde o calçamento está pronto, o georreferenciamento está pronto, a divisão dos terrenos está pronto, vários já estão na lista de espera, e em seguida as obras começarão a ser construídas. Bem, esse foi Gustavo Terra, que respondeu ao Cristiano Aquino durante o tempo que ele tinha direito de 3 minutos. Eu pergunto ao Cristiano se gostaria da réplica. Por favor, o senhor tem então 1 minuto e meio para fazê-lo a partir de agora. Fique à vontade. Como tenho dito na campanha, nós temos uma política muito clara e objetiva para aquela área. Primeiro, que são mais de 200 hectares. Nós queremos também desenvolver lá um projeto habitacional naquela área. É inadmissível, nosso município hoje tem um déficit habitacional de mais de 2.000 pessoas que esperam por uma casa popular. Isso é gerar emprego e renda também na construção civil. Nós queremos, obviamente, desenvolver aquela área, não ficar como está hoje. E essa questão da geração de emprego e renda, eu acho um equívoco nós termos a impressão de que sempre temos que atrair alguém de fora. Nós temos aqui em Tupanciretã, nas visitas que tenho feito, muitos empresários, pequenos empresários, que precisam de um espaço. Alguns, inclusive, que nós estão impedidos de trabalhar pela própria fiscalização do município. O município foi lá e autuou as pessoas porque não podem trabalhar, porque estão em local inadequado. Então, quer dizer, o poder público poderia, ao invés de punir essa pessoa, de fazer com que o cara parasse de trabalhar, e nós temos exemplos aqui para citar, poderia ter cedido um espaço para essa pessoa se instalar lá, para poder desenvolver, para poder gerar emprego. Então é essa inversão de prioridades que nós vamos fazer. Nós vamos mudar a lógica do município de que tem que sempre trabalhar com uma coisa grande, esperar que venha alguém de fora resolver o nosso problema. O problema do desemprego aqui em Tupanciretã tem que ser resolvido a partir da nossa vocação produtiva, aquilo que nós temos de melhor na nossa cidade, valorizar o empreendedor local aqui de Tupanciretã, porque ele também precisa ter espaço, e vamos fazer daquela área também um conjunto habitacional para atender as famílias de baixa renda.
Bem, nós tivemos aí então a resposta, perdão, a réplica. Pergunto se o candidato Gustavo queria a réplica. Por favor, fique à vontade, o senhor tem 1 minuto e meio. Exatamente, candidato Cristiano. Dentro dessa filosofia, eu não vejo inversão de valores, porque dentro dessa filosofia é exatamente o que nós pensamos. Eu, como tupan-seretanense, apaixonado pela terra natal que sou, sempre priorizarei as empresas locais e a verticalização da nossa produção, né? Dessas empresas que eu lhe elenquei, né? Não, por enquanto não tenho autorização para citá-las, mas apenas uma delas, na área de oleaginosas, ela não é do município. Todas as outras empresas são do município e irão alavancar os seus negócios, ampliar os seus negócios no nosso distrito industrial. Então, eu vejo que comungamos das mesmas ideias, só que nós já estamos adiantados nessas ideias, e o senhor terá o prazer de ver essas empresas tupan-seretanenses prosperando e gerando emprego e renda no nosso distrito industrial. Resta de 20 segundos, o senhor já usou. Ok. Perfeito. Então, assim nós tivemos já a conclusão do segundo bloco, em que, por sorteio, Gustavo Terra fez a pergunta e ele escolheu o questionado Gustavo Lírio. Depois, o Gustavo Lírio, que foi o segundo sorteado, questionou o Gustavo Terra. E, por último, Cristiano Aquino questionou o candidato Gustavo Terra. Eu vou fazer um intervalo comercial, nós vamos para o terceiro bloco. Esse bloco inova um pouco, é diferente das demais debates que a gente promovia, em que também era por sorteio. Desta feita, perdão, era por sorteio a ordem, mas a questão era o candidato que escolhia quem direcionar, como esse bloco que acabamos agora. Mas esse ano inovou-se um pouco e haverá 2 sorteios agora então. Nós faremos o sorteio de quem fará a primeira pergunta e a quem ele direcionará essa pergunta. Assim por diante, né? Para o segundo e, claro, o terceiro restará somente uma pessoa para questionar a um dos candidatos, que não terá sido questionado ainda naquele bloco. Vamos então ao intervalo. A gente já volta com Riedel Máquinas Agrícolas, compra positiva, Riedel Máquinas, a cada R$600 em peças e serviços, a Riedel Máquinas doará 1 quilo de alimento para a Pai de Tupan-Siretã. Dino Supermercado são 3 lojas em Tupan-Siretã para melhor atender você, cliente, com uma grande variedade de produtos. Venha fazer as suas compras no Dinos, o seu supermercado. Agropan, a Cooperativa Agrícola Tupan-Siretã Limitada, um exemplo de que a união faz a força. Agropan, uma força local com reconhecimento nacional. Nós vamos ao intervalo comercial, lembrando que na live fica o áudio mudo, fica uma tela de intervalo, né? Na programação das demais plataformas da Tupan nós temos um intervalo comercial e a gente volta em seguidinha com o debate aqui na sua emissora.